Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Isso, esses amém aí estão meio frouxos, já chamaram a atenção de vocês uma vez, eu não vou chamar a segunda, amém? Aí, é sem chamar a atenção. Que bom, bom estar com vocês nesta noite, nesta oportunidade. Já está terminando o meu tempo aqui, já de volta de viagem lá para minha terrinha, e terça-feira já estou indo e estou aqui com vocês com muita alegria. Eu trouxe aqui o Felipe comigo, mas ele subiu lá para conhecer os nossos irmãos que estão lá em cima reunidos. Nós estamos aqui para poder trazer para vocês alguma coisa do nosso coração. Eu não tenho muito tempo, segundo as informações que me deram, existem horários específicos para aquilo que nós estamos fazendo aqui. Mas existe algo que eu gostaria de pedir a vocês, que não existe, porque não existe nada mais importante na nossa vida do que o tempo. Quando a gente fala isso para uma criança, ele ri, né? Porque ele tem todo o tempo do mundo. A gente fala isso para um adolescente, parece que ele é senhor do tempo. Mas quando já começa a entrar na etapa, na época, na vida de vocês, no tempo de vocês, já deixando a adolescência, já começam a encarar as coisas de maneira diferente. Então o tempo já passa a ter certa importância. E eu quero pedir um favor a vocês. Me emprestem alguns minutos da vossa vida, para que eu possa deixar do meu coração, que vem do coração de Deus, eu creio isso, alguma palavra ou uma palavra que possa provocar na sua vida alguma coisa chamada reflexão. E você pense, você conclua, você prossiga com isso como você quiser. O que eu me refiro quando eu falo isso e peço esse momento de atenção é que ajudem a pessoa que está ao seu lado, na frente ou atrás. Às vezes acontece que a pessoa se distrai e fala sobre alguma coisa, ou pega telefone, ou coisa assim, e sai fora desse ambiente. Nós temos poucos minutos, eu tenho poucos minutos com vocês, eu gostaria de ter mais, mas não tenho. Então, se vocês se ajudarem uns aos outros, vocês estarão me ajudando e nos ajudando, e nós estaremos juntos nessa jornada. Eu quero agradecer muito ao meu querido irmão que me fez o convite, a sua esposa, pela bênção de poder estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Ao pastor dessa igreja, pastor Hamilton. Sempre a nossa alegria, a nossa satisfação estar com vocês. Pois bem, eu tenho dois textos. Um fala sobre a história de um rapaz, mas eu gostaria de deixar para vocês um texto que está no livro de Romanos, quando o apóstolo Paulo escreve, lá no capítulo 12, que nos provoca a sermos inconformados. Pessoas que se conformam com as coisas na vida e da vida, às vezes se complicam naquilo que mais poderiam viver como pessoas úteis no tempo que vivem, ter vidas com significado. Capítulo 12 da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, ele escreve àqueles irmãos, dizendo assim, olha, ele faz um pedido, e esse pedido é profundo. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Em outras palavras, está dizendo, pelo amor de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Ou seja, que quando nós nos apresentemos diante de Deus, não façamos isso como uma coisa meramente religiosa, ou como uma ocupação quando não tínhamos o que fazer. Ele diz: use a sua inteligência em tudo o que faz, e que ela não se aparte naquele momento quando você está diante de Deus. Deus te deu essa inteligência, essa capacidade de raciocínio, de pensar, de decidir, e você decide pela tua vida. Volto a dizer, quando se entra na idade de vocês estão tomando as rédeas da sua vida, o destino da sua vida. E as decisões que vocês façam agora, elas vão resultar para o resto da sua vida. A vida é feita de decisões. E é triste, lá na frente, alguém olhar para trás. Bom, vocês já sabem o que eu estou falando, que já atravessaram a adolescência, que é o tempo mais perturbado e perturbador da vida de um humano. Pelo menos a minha foi. Eu fui um adolescente que nem eu me aguentava. É como minha filha, um dia, adolescente, indo comigo de carro para a igreja. Nós vivíamos em um lugar um pouco fora de Los Angeles. Então, para chegar até a igreja, eu dirigia mais ou menos uns 40 minutos e ela gostava de ir comigo. E a gente ia conversando, depois a minha esposa ia com os outros filhos. E um dia, em uma dessas conversas nossas, ela disse assim: pai, sabe,
às vezes eu tenho a impressão que ninguém me entende. E eu disse a ela, mas você tem razão, entender você é complicado. Ela falou, então você concorda comigo? Eu falei, opa, claro que eu concordo. Eu sou um dos que não te entendo. Ela disse, pois é, mas eu sinto que ninguém me entende. Eu falei, pois é, você já prestou atenção que nem você se entende? Aí ela parou um pouquinho e falou assim, é verdade, eu me entendo. Então, esse tempo de confusão, né, de turbilhão, é exatamente dele que vocês estão escapando e adentrando para uma vida diferente, que ainda dá a vocês a oportunidade de caminhar para frente, de errar, de voltar outra vez, de reavaliar algumas coisas da vida de vocês. Vocês têm essa chance, essa oportunidade. Mas quanto menos a gente erra, mais a gente caminha para frente, mais a gente avança naquilo que é a responsabilidade de vivermos a nossa própria vida. Aqui começa a acabar a história de pai, de mãe, de irmãos, de pessoas que querem exercer influência sobre a nossa vida, e são decisões próprias. Então, é isso aí. Cada um tem que olhar para a sua vida, e hoje, uma conversa como essa, eu converso com vocês com muito respeito, porque a vida de vocês tem um valor, a gente não tem como apreciar esse valor, dizer, é esse ou é aquele o valor, não, é extraordinário. E o que pode acontecer com a vida de vocês? É isso que nós vamos ler hoje nessa palavra. Paulo continua, ele disse, então vocês quando se apresentam diante de Deus, apresentem-se com o coração, mas também com a mente. Vocês têm que utilizar essa inteligência que Deus nos deu. E agora ele faz um desafio. Paulo aqui coloca um desafio, ele disse, não sede conformados com este mundo. Ou seja, quando as pessoas começam a se acomodar e querer ser aquela história, aquele ditado antigo, né? Maria vai com as outras, ou seja, vai no trem, vai no que todo mundo fala. Ele disse, não se conforme com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso, ele diz outra vez aqui, entendimento. Porque se você faz isso, você vai experimentar, disse Paulo, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Presta atenção nisso, a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e é perfeita. Quem está falando aqui é um homem que desde a sua juventude queria muito servir a Deus e o fez de maneira equivocada. Até que um dia ele conheceu o amor de Jesus. Ele servia a Deus, como muita gente diz, Deus é para todos, todo mundo tem Deus no coração. Ele também era um homem assim, ele vivia o Deus da religião. Aí o dia que ele teve um encontro com Jesus, que às vezes as pessoas não compreendem o que é esse encontro. Fala, será que ele veio aqui? Muito prazer. Não, nada disso. É um encontro espiritual, mas é um encontro real. Porque quando nós falamos da nossa fé, nós falamos sobre um Cristo, um Jesus que veio a esse mundo, não é isso? E que ele morreu, mas ele ressuscitou dentre os mortos. Isso é o que faz toda a diferença do cristianismo para toda e qualquer outra religião ou alguém que confesse alguma fé. Pois bem, pensando nisso que Paulo fala, de nós não sermos conformados, senão que tratarmos de entender essa história, eu gostaria que nós fôssemos também, se você tem a sua Bíblia, senão eu vou ler aqui para você, no livro de um profeta chamado Samuel. Samuel, ele tem uma história que eu considero bastante interessante, e eu acredito que vocês também, que é bastante interessante, que ele foi uma pessoa que o nascimento dele já foi estranho. E muita gente acha que porque o seu nascimento, quando ele nasceu, ele foi uma pessoa muito desejada pela sua mãe, mas não foi desejado por aqueles que o cercavam. E muitas pessoas nascem nesse mundo, e eu já conversei, eu gosto de conversar com jovens, com adultos, o que for, e me encontrei com pessoas que dizem assim, eu não deveria ter nascido. Eu começo a olhar a minha vida e parece que não tem lugar na vida para mim. Parece que não faz sentido a vida. E principalmente quando essa pessoa descobre a ausência de alguém que faz parte do que é a sua família direta, seu pai, sua mãe, ou descobre que ele nasceu em um tempo que não era o planejado pelos seus pais, ou pela sua vida. Eu sempre digo e quero repetir, às vezes a gente fala coisas aqui nesse púlpito e a gente não sabe exatamente por que está falando, mas Deus sabe. E provavelmente existe alguém aqui que tenha passado por crises muito profundas por conta disso. Por sentir-se não amado, sentir-se que não nasceu, senão que apareceu nessa vida, e que realmente a sua existência não tem muita importância. Não foi diferente com esse jovem Samuel, mas ele foi um filho muito desejado pela sua mãe. E quando ele nasceu,
ele nasceu por um milagre, porque a sua mãe era estéril. E a sua mãe havia prometido ao Senhor que quando esse filho nascesse, ela o entregaria a Deus. E ela assim o fez. E naquela época, quando se entregava um filho a Deus, como foi o caso de Samuel, a sua mãe Ana, quando ela o entregou, ela realmente o entregou na casa de Deus. E ele foi viver ali, na casa de Deus. E ele ajudava em todas as coisas ali naquele lugar, né? E acontece que Samuel, quando ele chegou naquela vamos colocar assim, né? Vamos apenas contextualizar. Naquela igreja, que para o povo de Israel, o povo onde ele vivia, era o ponto mais importante. Eu não sei aqui quantos de vocês conhecem alguma coisa dos Estados Unidos, mas lá, tempos atrás, e hoje não é muito diferente, mas ainda continua assim, vocês vão observar que como é aqui no Brasil com relação às igrejas católicas, com as igrejas evangélicas, você vai encontrar que quando uma cidade iria se formar, um grande bairro, uma cidade iria se formar, a primeira coisa que eles colocavam ali era a igreja, que era o ponto de encontro, o centro comunitário de toda a cidade. Então, a cidade nascia no entorno da igreja. Hoje ainda é assim em muitos lugares nos Estados Unidos da América. Aqui no Brasil isso aconteceu muito com relação à igreja católica. Vocês podem observar que aqui mesmo em São Paulo tem a igreja da Sé, na Catedral da Sé, e ali nasce a igreja no entorno, ou seja, a cidade nasce no entorno da igreja. Então a igreja era o ponto mais importante, sei lá, para eles também era assim. No caso era o templo, era o tabernáculo, era assim chamado, mas vamos colocar o nome de igreja, que era onde existia a comunidade de fé. Nascia naquele lugar, e existia um sacerdote, que era o pastor, vamos assim colocar, que ele era o portador da palavra de Deus para aquele povo. Ele era a pessoa que fazia isso. E acontece que nessa época em que Samuel nasceu e ele foi levado ao templo, o que acontecia ali? Que essa igreja, que era o lugar mais importante da cidade, observem bem, esse pastor, ele não conseguiu de alguma maneira transmitir o que era essa responsabilidade divina para com aquele povo que o cercava, e aquilo era para toda a nação. Ou seja, onde estava o templo do Senhor, que aí no caso era onde estava esse sacerdote chamado Eli, à sua volta, no seu entorno, estava toda a cidade, no caso toda a nação de Israel, um país inteiro, estava ali no entorno dessa igreja, para ouvir as orientações de Deus para o povo. Muito bem, o que acontece é que esse homem chamado Eli, ele cumpria essa função. E chegou um momento que aquilo se tornou para ele um costume, simplesmente uma religião, simplesmente fazer aquilo como se fosse no seu dia a dia. Ele se descuidou de alguma coisa tão importante que era a sua própria família. Ele tinha 2 filhos, que naturalmente eles seriam os substitutos do seu pai, não é? Ou seja, que seguiriam a carreira de sacerdotal. O nome deles era Ofni e Finéias. Só que a Bíblia nos conta que Eli já não colocava tanta importância em ensinar os seus filhos os preceitos de Deus, e eles começaram a fazer da igreja, naquela época, daquele lugar que era tão importante, tão visto, em tanta evidência por toda a cidade, por toda a comunidade, por toda a sociedade, regia praticamente a conduta social daquele povo. Aqueles rapazes começaram a se tornar pessoas devassas, e eles roubavam dinheiro. Eles começaram a fazer, olhe bem, vamos colocar no termos de hoje, pancadões na porta da igreja, né? Nos átrios da igreja, nos lugares da igreja, fazer pancadões e promoviam até orgias, e começou a se tornar uma coisa terrível, aquele lugar, aquele ambiente que deveria ser um ambiente santo, um ambiente que se ouvia de Deus, começou a se tornar assim um ambiente totalmente perdido. No meio dessa circunstância, chega Samuel, um jovenzinho, muito novinho ainda, um pré-adolescente, quando ele começou a estar ali naquele templo, morar ali, para cuidar de certas coisas materiais do templo. Ele cuidava da lâmpada, ele cuidava da limpeza, esse era o trabalho dele, ajudar o sacerdote Eli. E o tempo foi passando, e Samuel estava ali, ele foi muito bem conduzido pela sua mãe, e quando ele chegou naquele lugar, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. É bem verdade que ele entendia também as suas limitações. Tudo que ele tinha que fazer ali era ajudar na igreja em alguma coisa, arrumar cadeiras, arrumar o som, se é que não estou contextualizando, né? Arrumar o som, ajeitar uma planta, limpar alguma coisa. Ele estava ali para fazer isso.
Mas ele começou a sentir dentro do seu coração que havia alguma coisa mais que ele podia fazer, e aquilo que estava no seu entorno lhe incomodava. Sabe, existe muita gente que quando começa a entrar por caminhos errados, por caminhos equivocados, trata de colocar culpa em outras pessoas. Hoje nós temos, politicamente, as pessoas gostam de dizer e insistem nisso, né? Que as pessoas são fruto da sociedade, uma sociedade mal estruturada e tal. Isso tudo é verdade. Nós sabemos que a sociedade, quando ela é mal estruturada, ela provoca situações terríveis, e ali saem indivíduos. Mas, se nós colocarmos dessa maneira, que todos nós temos que ser produto de uma sociedade, ela boa, bem organizada, bem ajustada ou não, o que nós fazemos? Nós estamos declarando nós mesmos que somos incapazes de tomar as rédeas da nossa vida. Ou seja, que sempre existirão outras pessoas que vão estar dizendo para nós o que devemos fazer, ou seja, com sua atitude, para sermos aceitos, pessoas que às vezes querem se colocar de tão, né, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sei o que eu faço, eu sou contra isso, eu sou contra. Tem gente que é contra tantas coisas, você pensa, agora você é a favor do quê? Não sei, mas eu sou contra. Né? Não sabe o que, mas ele é contra. E para poder se enturmar, ele vai se deixando levar, e não percebe que de repente ele já não está mais pensando por si, ele está pensando o que a galera pensa, o que as pessoas pensam, o que aqueles que lhe rodeiam pensam, e de repente ele fala, não, agora tudo isso é normal, essas coisas que estão acontecendo são normais, é isso que tem que ser assim. Paulo diz, não vos conformeis com o mundo. Paulo disse isso. Chega Samuel, que era um menino, ele poderia facilmente ser influenciado por esses filhos do pastor, que cometiam coisas absurdas, e entraram, falando, se o filho do pastor faz, se aqui é assim, se ele que vai ser o pastor da igreja no futuro, ele age assim, eu também, por que eu não? Mas ele se manteve em seu lugar, ele não sabia exatamente o que é que ele estava fazendo ali, ele não sabia o que é que seria o seu futuro. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu tenho um respeito tão grande por adolescentes, eu falo para adolescentes, eu acho que a reunião maior que eu falei, faz uns 3 anos, eu falei para 9.000 adolescentes, porque eu amo fazer isso, eu amo falar com vocês, porque quando a gente fala para pessoas adultas, pessoas formadas, a gente está falando para uma alma. Mas quando a gente fala com um jovem, está falando com uma alma e toda uma vida para viver. Qual é o seu futuro? O que é que você tem para esse futuro? E não muitos dias atrás, eu falava no aniversário de uma criança, de 1 ano, e eu dizia para as pessoas, sabe, quando a gente olha para uma vida, que nem eu posso olhar para vocês hoje, e nós precisamos olhar dessa maneira, temos que olhar, e tem um texto bíblico, quando uma mulher tem 2 gêmeos, tem dois filhos, tem gêmeos, né, no seu ventre, e chega o anjo do Senhor e diz assim, nesse ventre existem 2 nações. Tem gente que não entende isso, que de uma vida pode sair toda uma nação. Você talvez não saiba o nome do pai do seu avô ou do seu bisavô, mas de alguma maneira você vem de uma raiz etimológica. É uma nação que se formou atrás de você. E se você parar para pensar, tem uma nação que poderá se formar depois de você. Se as gerações do teu histórico passado são gerações de fracasso, gerações de problema, de imoralidade, de destruição, de tristeza, e aí no meio tem história de prostituição, de desastre moral, de suicídio, seja do que for que houver em um passado, você hoje tem o direito que Deus te dá de, como pessoa com a capacidade pensante ativa, dizer, aqui em mim termina essa história, e em mim vai começar outra história nas gerações que virão após mim. Você pode tomar as rédeas da história de gerações. Tem gente que às vezes está em um lugar, entre outros jovens, e diz assim, mas quem sou eu? Que significado tenho eu na minha vida? Gente, olha, se existe alguém que tinha uma juventude, por isso que eu falo, eu amo jovens, eu quero estar com jovens, eu caminho com jovens, eu estou ficando um velho jovem, entendeu? Porque eu gosto disso. Eu gosto, às vezes, de pregar para essas pessoas, falar para essas pessoas já com a mente formada e coisa assim, eu sinto às vezes que eu estou perdendo o meu tempo, verdade gente, estou falando sério, não é para agradar vocês, eu sinto que eu estou perdendo o meu tempo, mas quando eu estou aqui, esses momentos que eu estou passando com vocês, eu não sinto que eu estou perdendo o meu tempo. Se nesta noite eu estiver falando para uma pessoa aqui, sabe por quê? Porque um dia eu fui essa pessoa sentada onde você está, e se você soubesse como era o meu coração, como era a minha vida,
O meu pai era um pastor, os meus irmãos direitinho na igreja, eu estava na igreja também todo o tempo, e eu me sentia muito atraído por isso, mas a minha mente era tão confusa. E vindo por esse caminho, conversando com o Felipe no carro, eu contava para ele uma coisa que eu faço questão de contar, principalmente para que aqueles que se identificam dessa forma como eu, entendam o que Deus pode fazer. Eu na igreja, eu ficava vendo pessoas que pregavam, pessoas que estavam falando, eu achava a coisa mais linda do mundo, porque eram coisas que tocavam o meu coração e tal, e eu dizia assim, que bonito que essas pessoas fazem a igreja. E quando eu chegava na casa do Senhor, eu queria me envolver em alguma coisa, eu não sabia em quê. E eu sabia que eu podia fazer qualquer coisa, que o meu futuro, talvez, dentro de uma igreja, poderia ser qualquer um, menos este lugar, exceto o púlpito. Eu não tinha moral, eu não tinha razão, eu não tinha capacidade, eu me sentia a pessoa mais inútil para falar, eu era tímido, eu falava pouco, vocês podem não acreditar, mas é verdade, eu não conseguia me expressar, eu tinha uma série de problemas que me mostravam, que me indicavam que o último lugar que eu poderia estar na igreja era em um púlpito. Sabe o que eu fiz? Eu tomei uma decisão, eu tinha que tomar uma decisão pela minha vida, e eu tomei, eu falei, lá não é o meu lugar, mas aqui embaixo é. E eu comecei a procurar, o que é que precisa aqui? Onde é que eu posso ajudar ali? Gente, eu me meti em tudo dentro da igreja. Eu trabalhei na secretaria, eu trabalhei no som, eu trabalhei nisso, eu aprendi música, eu fui tocar, eu aprendi a cantar, fui tomar aula de canto para poder cantar melhorzinho, para poder estar com o pessoal. Eu aprendi, eu fui para a Aliança para a Evangelização de Crianças, que era uma organização americana que havia, que eu não sei se ainda existe, aqui no Brasil, para poder aprender como trabalhar com crianças. Eu queria entender como era isso, porque eu fui uma criança muito desatendida na igreja, pela igreja em si, pelo corpo em si, e eu queria fazer alguma coisa, então eu fui aprender sobre isso, e onde eu podia estar, eu ajudava aqui, eu ajudava ali, eu ajudava aqui, eu ajudava em tudo que eu pudesse ajudar na igreja, eu ajudava. Eu só não tinha uma coisa, jamais na minha mente, uma coisa que Deus tinha. Deus sabia que um dia Ele faria assim para mim, venha, agora chegou a sua vez, e você vai para a missão. E que eu deixaria o Brasil e sairia para tantos lugares onde eu fui, onde eu vou até o dia de hoje, estabelecendo igrejas e formando igrejas. Eu não tinha a mínima ideia que eu precisava ter aprendido tudo aquilo dentro da igreja, para chegar em um lugar onde não existe igreja, formar uma igreja, formar líderes e saber como trabalhar em cada departamento da igreja, desde limpar, desde construir, desde uma secretaria, desde uma tesouraria, desde um departamento infantil, um departamento de adolescentes, escola bíblica. Eu não tinha na minha mente que Deus estava me preparando para esse dia, e esse dia chegou. Hoje o meu trabalho é dar mentoria para pastores, e vocês não sabem até onde Deus já me levou. Toda a Europa, Estados Unidos, na Ásia, América Central. Eu às vezes não tenho brechas em minha agenda, em tantos lugares que me chamam para ir, e eu digo, eu queria ter pelo menos 20 anos menos com a experiência que eu tenho hoje para ajudar mais, para auxiliar mais, mas hoje graças a Deus a gente pode fazer por forma remota, ajudar pessoas, ajudar líderes, ajudar em igrejas, ajudar em departamentos, ajudar, isso é o que eu posso fazer hoje. Mas, voltando atrás, eu era um menino irrequieto dentro da igreja, eu era um menino que até dava problemas para muita gente, e tem pessoas que anos se passaram, e quando me viram como pastor, olhavam para mim e diziam assim, eu creio em milagre, porque ninguém, nem eu, ou seja, jamais poderia imaginar, mas o meu coração era chamado por Deus, e dentro do meu coração, o Senhor dizia para mim, alguma coisa eu tenho para você, e eu não sabia o que era, mas eu queria o que Deus tinha para mim. O que aconteceu com a vida de Samuel foi assim, eu não vou ler aqui para você, mas se você quiser ler depois, se você quiser ir depois, mas eu vou ler aqui para vocês. E diz assim, olha bem, no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, diz assim, o jovem de Samuel servia o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado, Eli, lembra que era o sacerdote, né? Os seus olhos já começavam a se escurecer, ele estava ficando ceguinho, velhinho. Estando Samuel também já deitado, antes que a lâmpada de Deus, ou seja, que chegasse o fim da noite mesmo, se apagasse e ele fosse dormir no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor Deus, escute bem isso, o Senhor chamou a Samuel.
Olha bem, o Senhor Deus chamou a Samuel. E Samuel respondeu: que bom que está aí, essa galera aí é muito boa demais. Volta isso. E Samuel respondeu e disse o quê? Eis-me aqui. Vamos ver o versículo seguinte, o que é que diz? E correu a quem? Quem era Eli? O sacerdote, ou seja, o pastor da igreja. Ele correu até Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Continue, por gentileza. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. E Samuel foi deitar. Porém Samuel ainda não conhecia intimamente, posso colocar essa palavra aqui, ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso disse ele a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. E aí, já pode parar a leitura por aqui, porque ela só prossegue desta forma: o Senhor o chamou pela terceira vez, e quando aconteceu a terceira vez, Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Daí por diante você pode ler na sua Bíblia em casa, se você quiser, o que aconteceu. O Senhor começa a falar com Samuel e diz para ele: Samuel, eu preciso fazer uma mudança completa. Escutem bem, nesta nação. O menino que nasceu anos depois de choro e clamor de sua mãe, que era uma mulher estéril, que foi praticamente abandonado, criado sozinho no meio de perversidade. O Senhor fala para ele agora: Samuel, eu quero fazer uma mudança, e eu quero te contar qual foi a mudança que Deus fez. O Senhor Deus castigou de uma maneira muito séria os filhos de Eli e o próprio Eli. E diz a Bíblia que ele só comia e já cego, sentado em uma cadeira, de repente ele se inclina com a cadeira e cai para trás, quebra o pescoço e morre. Os filhos também morreu todo mundo ali. Sabe o que o Senhor Deus fez? O Senhor colocou a Samuel como esse líder espiritual sobre uma nação. Samuel foi o primeiro juiz, ou seja, o primeiro governador sobre a nação de Israel, quando ainda não era o tempo da monarquia dos reis. Ele foi o primeiro profeta, ou seja, este menino, ele acabou sendo um elemento de influência para toda uma nação. Ele mudou a história da nação de Israel. Um menino que decidiu ouvir a voz daquele pastor, que disse para ele assim: quando você escutar Deus falar, responda apenas: fala, eu sou teu servo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. O que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte: aqui em cima desse púlpito não está um Eli, como era aquele homem, derrotado, cansado, fracassado em seu ministério, em sua vida, mas é apenas um homem que está aqui, trazendo uma mensagem de Deus, e dizendo para você nessa noite a mesma coisa que Eli disse para Samuel. Assim como Deus falou com Samuel, eu quero lhe dizer, Deus fala com cada um de vocês. E eu espero que vocês escutem, ouçam, em nome do Senhor, assim como Samuel ouviu a voz de Eli. Eli lhe disse assim, o pastor Eli lhe disse assim: Samuel, quando você ouvir esse chamado de Deus, você apenas responda: eu estou aqui. Para quê? Ele não sabia. Por quê? Ele não sabia. O que haveria de acontecer na sua vida, ele não sabia. Mas ele apenas se dispôs a dizer: Senhor, se o Senhor quer fazer, seja o que for, a minha vida está aqui. Lembra-se do que Paulo disse? Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus e dizemos: Senhor, que a tua vontade se cumpra em nós,
Gente, Deus sabe o que nós não sabemos. Deus vê o que a gente não vê. Deus conhece o que a gente não conhece. E Ele é um Deus fiel, é um Deus de amor, é um Deus de verdade, é um Pai que ama. Ele deu o seu próprio Filho para chamar a nossa atenção, para dizer para nós: eu estou aqui porque eu amo você, eu tenho propósitos para a sua vida. Você não nasceu à toa, você não nasceu porque pessoas quiseram ou deixaram de querer. Eu quis que você viesse a este mundo. E Ele, Deus, tem um propósito para a tua vida que é muito mais do que aquilo que você pode imaginar. Eu quero estudar, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um advogado, eu vou ser um médico, eu vou ser... Deus olha para você e diz: que maravilha, que bom que você pense assim em se superar. Mas o que eu posso fazer da tua vida é inimaginável. O que eu posso fazer? O Senhor, através da vida de um menino que simplesmente creu, ouviu esta palavra e creu, o Senhor fez dele um líder, um juiz, um governador sobre um país. Quem era esse menino? Quem era? Agora você mesmo olha para si próprio e diz: quem sou eu? E Deus diz lá: assim como eu tinha um projeto na vida de Samuel, eu tenho um projeto para a tua vida. Deus tem, e esse projeto é muito maior do que você pode imaginar. Tem uma palavra do Senhor que diz assim: não fostes vós quem me escolhesses a mim, mas eu vos escolhi. Eu acho tão linda essa palavra cada vez que eu me lembro, em um culto como esse, em uma reunião como essa, em que você olha para o lado e diz: mas fulano disse que estaria aqui e não está, fulana disse que estaria aqui e não está, que pena que fulano não veio, que pena que ciclano não veio. Sabe o que? Talvez essa pessoa não está aqui nessa noite porque ele não foi chamado por Deus para ouvir isso, mas você está aqui para ouvir esta palavra, para receber esta palavra, porque Ele te escolheu para estar aqui nesta noite, porque talvez este projeto de Deus possa se concluir a partir de agora na tua vida, quando você diz para Deus: Senhor, eu não sei o que é, eu não sei como será, mas se és tu que está fazendo, eu entrego a minha vida. A palavra é essa: o que você tem a perder? O que é que você tem a perder? O que é que a gente tem a perder quando a gente confia em Deus? Se Deus realmente é amor, como nós dizemos, tem muita gente que diz: não, Deus tolera tudo porque Deus é amor. Tá bom. Se você crê que Deus é amor, una-se com essas pessoas que dizem: Deus é amor, imagina, Deus não castiga ninguém, não existe inferno, Deus aceita todo mundo, Deus é amor. Correto, Deus é amor, Ele aceita todo mundo, e nesse todo mundo está você. Por que a gente é capaz de dizer para pessoas que estão até em vias, em caminhos errados, dizer: Deus aceita todo mundo porque Deus é amor, mas quando se diz respeito à minha vida, eu não posso reconhecer esse amor de Deus? Se Ele nos ama como Ele nos ama, Ele não tem coisas ruins para a nossa vida, Ele terá coisas boas. Ele é fiel e Ele é poderoso. Aleluia. Ele é poderoso, eu vou dizer mais uma vez: Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Ele é poderoso. Eu quero deixar para você esta palavra nessa noite. Deus quer fazer na tua vida o inimaginável. Gente, eu vou embora desse lugar, mas eu quero crer que em nome de Jesus essa palavra vai ficar no seu coração. E você vai poder dizer para Deus e perguntar: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Abra os caminhos para mim, mostra-me esse caminho, mostra-me, Senhor, por onde eu devo ir. Esses dias mesmo, como eu digo a vocês, eu gosto muito de tratar com jovens, e eu não só de púlpito, mas eu faço aconselhamento pessoal, e eu trabalho com isso, e eu estive em um escritório esses dias atendendo alguns jovens, e entrou uma moça e disse para mim assim, uma menina, ela disse para mim assim: pastor, me ajuda nisso. Eu disse: nisso o quê? Ela falou: eu não sei, eu estou me sentindo tão fraca, eu estou na igreja, mas parece que eu não tenho essa fé que todo mundo diz que tem. Eu estou me sentindo tão mal com isso, eu estou me sentindo incomodada com isso, eu tenho medo, eu sinto medo disso. Será que eu realmente estou no lugar certo? O que acontece com a minha fé? Eu não quero ofender a Deus. E eu disse: o que você fez com isso? Ela disse assim: pastor, eu não sei, eu sou sincera com Deus, eu não tenho com quem conversar, e hoje eu estou conversando com o senhor, então eu estou me abrindo aqui. Falei: pois não, continue e conte. Ela disse assim: eu entrei no meu quarto esses dias, pastor, e eu disse a Deus, eu disse para ele: Deus, eu não consigo crer no Senhor, o meu coração não tem fé, essa fé que todo mundo tem, eu não consigo sentir, eu estou tão fraca, eu estou tão vazia dentro de mim. E ela começou a contar para mim tudo que ela falou para Deus. Eu falei: que mais você falou para ele? Ela disse isso, aquilo, e me contou tudo que tinha falado. Quando ela terminou de me contar, eu olhei bem para ela e falei: filha, olha para mim. Ela disse: o que é, pastor? Com quem foi mesmo que você falou? Caiu a ficha, plim. A pessoa que não tem fé estava falando com Deus.
A pessoa que não tinha fé estava aclamando a Deus. Isso é a nossa alma, gente. Não interessa. A pessoa que se diz mais ateu no mundo, no momento de crise, no momento de desespero, ela grita: Deus! Se existe um Deus, eu estou aqui. Nesta noite, você não precisa dizer se existe. Você sabe que Ele é Deus. E Ele está aqui, pode te ouvir. A hora que eu perguntei para aquela menina, você estava falando com quem mesmo? Com um Deus que você não crê? Que você não tem fé? Os olhinhos dela se encheram de lágrimas. O que era? O Espírito Santo falando para ela: filha, eu sempre te amei, eu sempre estive com você, não precisou de mais nada. Fizemos uma oração juntas. Ela saiu e disse: pastor, muito obrigado, eu saio daqui uma pessoa diferente. Eu falei: não, você já entrou aqui essa pessoa diferente, você apenas não havia reconhecido, se você não havia dado conta disso. Gente, nós estamos aqui, você está aqui nesse lugar, não veio aqui à toa, você veio trazido por Deus, você veio atraído por Deus. Deus te ama, e por mais que você queira dizer que não, o teu coração ama Deus. Você quer Deus, você deseja Deus, a tua alma deseja Deus. Dê vazão a esse desejo da tua alma, do teu coração. Não olhe para você mesmo e diga: não, mas eu sou todo torto, eu sou todo torcido, eu que sei o que eu penso, o que eu faço, eu que sei. Não é só você, Deus também sabe. E ainda assim Ele está dizendo para você nessa noite: acredite em mim, entregue a tua vida na minha mão. Acredite em mim, que eu tenho um futuro glorioso para você. Inimaginável. A pessoa que se considera o menor de todos aqui, provavelmente Deus tem o propósito maior para a tua vida. Eu não sei quem é esta pessoa, eu não sei quantos são, eu não sei se todos são. Eu só sei de uma coisa: ninguém está aqui dentro, veio a esse mundo, ou veio a este lugar, sem que Deus tivesse um propósito. Deus tem um propósito para a tua vida, Ele tem um projeto para a tua vida, Ele tem um plano para a tua vida. O que é que você diz com relação a isso? Você tem medo? Não. Medo já não é coisa que faz parte do vocabulário de um jovem. Medo não. Porque se existir medo na tua vida, você se acovardará diante de todos os processos da vida, diante de todos os obstáculos da vida. Precisamos aprender a lidar com frustrações, com problemas, com obstáculos. Precisamos aprender a lidar, mas também precisamos aprender a lidar com desafios. E o que o Senhor está fazendo hoje é desafiando cada um de nós a acreditar nele, a confiar nele. Dizer: Senhor, aqui está a minha vida. Eu contei aqui, não sei se foi domingo, mas eu pregava em um lugar chamado San Fernando Valley, na Califórnia, e aos sábados nós tínhamos um culto que a gente chamava, aquele lugar de centro evangelístico. Era um auditório mais ou menos como esse, e todos os sábados nós tínhamos esse culto lá, mas era mais que tudo para apresentar Jesus para a vida das pessoas. E eu me lembro que eu fazia isso, como era tão extenso como esse, eu aleatoriamente, todos os sábados, quando as pessoas estavam ali na frente orando, eu me ajoelhava perto de alguém, aleatoriamente, não sabia quem era, me ajoelhava perto de uma pessoa. E eu me lembro que nesse dia eu vi uma moça, e os olhos dela estavam vidrados, olhando assim, parecia que ela, ainda que com os olhos abertos, ela não via nada, a não ser algo sobrenatural. Ela estava assim parada, e eu fui, me ajoelhei ao lado dela, e eu ouvi a oração mais linda da boca de uma jovem, que eu pudesse ouvir da boca dessa moça. Naquela ocasião, naquela noite, naquele sábado à noite, ela dizia essas palavras, olhe bem, eu nunca mais me esqueci. Ela dizia assim, repetidamente, ela repetia, eu fiquei ao lado dela para ouvi-la. E ela dizia repetidamente assim: Deus, se o Senhor existe, eu não consigo crer. Se o Senhor me ama, eu não consigo sentir. Contudo, se o que esse pregador disse é verdade, é o que eu quero. E repetia: Deus, se o Senhor existe, eu não creio. Se o Senhor me ama, eu não consigo sentir. Mas se o que eu ouvi nesta noite é verdade, eu quero para a minha vida. Deus, e ela repetia. Para encurtar a longa história, essa moça entregou a sua vida a Jesus. Eu não sabia disso. Só faltavam 2 semestres para ela se formar em medicina. Ela formou-se em medicina. Até hoje esta moça trabalha na missão, nas asas do socorro. Entregou a sua vida nas mãos de Deus. É uma missionária. Trouxe o seu noivo, se casaram os dois. Servem o Senhor como missionários no mundo. Ela não entendia, mas ela foi sincera. Ela disse: se o Senhor existe, eu não consigo crer. Se o Senhor me ama, eu não sinto. Mas se o que eu ouvi for verdade, ou seja, ela aceitou um desafio. E é isso que eu trago para você nessa noite, um desafio. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e você vai ver o que Ele é capaz de fazer. Vamos fazer uma oração agora? Vamos, juntos? Se você estiver disposto a dizer isso para o Senhor, assim como nós tínhamos aquelas pessoas diante do altar de Deus, eu te convido, fique em pé agora, todos, e venham até aqui à frente. Vamos orar juntos aqui diante do altar de Deus, dizendo para o Senhor: Senhor, aqui está a minha vida. Ainda que você tenha que dizer: Senhor, se o Senhor existe, eu não creio. Se o Senhor realmente me ama, eu não sinto. Mas eu estou aqui porque se isso que eu ouvi é verdade, eu prefiro crer. Eu prefiro esperar em um Deus do que esperar em pessoas que me fazem promessas vazias, promessas que eles não podem cumprir. Faça isso nesse momento. Nós estamos na casa do Senhor, nós estamos na casa de Deus. Experimente fazê-lo, experimente aproximar-se de Deus. Quando você sai do seu lugar, você está dizendo: sim, Senhor, eu decido isso. Olha para o chão, se você conseguir dar 3 passos para frente, dê, por favor, que assim os que vão chegando podem aproximar-se também. Alguém aqui se ajoelhou. Se você quiser se ajoelhar, o chão está horrível, eu não consigo me ajoelhar aí, mas você que sabe, se você quiser, faça isso. Uma entrega genuína da tua vida, dizendo: Senhor, eu talvez não tenha entendido tudo o que acontece aqui. Eu não estou entendendo tudo que o Senhor está querendo dizer para mim, mas eu decido confiar. Eu decido, Senhor, porque se trata de Deus, e se tudo isso é verdade, eu quero acreditar que o Senhor tem um projeto e um plano profundo para a minha vida, para o meu futuro, na minha história. Por favor, feche os seus olhos. Por gentileza, faça isso, feche e não os abra. Faça esse esforçozinho. Eu sei que às vezes é difícil, a curiosidade nos chama, mas permaneça com os seus olhos fechados. Porque quando você fecha os seus olhos, perceba bem, é a tua individualidade. Aí não existe influência de ninguém, de amigo, de amiga, namorado, namorada, pai, mãe, primo, prima, de ninguém. É você, sozinho, olhos fechados. É você e Deus. Nesse momento você pode declarar para Deus o que você quiser. Ele está aí para te ouvir, mais perto de você do que você mesmo imagina. Ele está lá no teu coração, vendo o que ninguém vê. Ele te ama. Deus te ama. E os ouvidos dele estão atentos ao clamor do teu coração. Sabe, ele invade a tua mente. Ele invade a tua mente. Ele não a toma, mas ele está ali para ouvir. Ele entende o que você mesmo não consegue entender, o que outras pessoas não conseguem entender. Ele te criou. Ele sabe tudo sobre você. E o seu amor é tão grande que ele não te força nada. Ele apenas te convida: filho, filha, confia em mim. E nesta noite, assim como aquele pastor disse a Samuel, diga agora com o teu coração: Samuel, fala que o teu servo ouve. Nesta noite o pastor também está dizendo a você: diga ao Senhor: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Abre os ouvidos do teu coração. Abre os ouvidos do teu coração. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Observe, ele tudo fará para aqueles que confiam nele, para aqueles que entregam a sua vida nas mãos dele, para aqueles que dizem: Senhor, aqui estou eu. O pouco que resta, o pouco que eu tenho, eu entrego a ti. Olhos fechados, pensando em Deus. Repita essas palavras depois de mim, por favor, em voz alta. Eu não vou orar em teu lugar, quero apenas te auxiliar em oração. Diga assim: Senhor meu Deus. Eu não consigo ouvi-lo. Diga, por favor: Senhor meu Deus, eu te agradeço, porque o Senhor me trouxe aqui. Obrigado, Senhor, por contares comigo, porque a tua palavra foi ministrada e chegou aos meus ouvidos. E eu agora abro o meu coração para que esta palavra invada todo o meu ser. Eu quero ouvir esse conselho nesta noite. Eu quero fazer o mesmo que Samuel fez e te pedir: fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu entrego a minha vida
nas tuas mãos. Confio a minha vida em tuas mãos, porque reconheço o teu amor, e tudo que eu tenho, eu entrego a ti, Senhor. Recebe-me, perdoa os meus pecados, Senhor. Seja o que for que eu tenha feito, falado ou pensado, que não te agradou, Senhor, me perdoa. Mas eu quero prosseguir, Senhor. Me ajuda, estende a tua mão para mim, me dá força, Senhor. Me ajuda a ver o que eu não vejo, a entender o que eu não entendo por mim mesmo. Me ajuda, ó Deus, a encontrar o verdadeiro significado da minha vida. É o que eu te peço de todo o meu coração, em nome de Jesus. Permaneça assim como está, eu quero orar por você. Senhor Deus, eu te agradeço, porque o Senhor me trouxe aqui nesta noite. De tão longe eu vim, longe para o homem, mas para ti, Senhor, tão perto. Me trouxe a esse lugar com esses meus queridos irmãos, cuja história passada, pregressa ou futura eu desconheço, mas o Senhor a conhece toda. E nesta noite está dizendo para cada um deles, declarando o teu amor, relembrando a tua fidelidade, a tua misericórdia, a tua graça. E eu te agradeço por ter sido instrumento teu para isso. Eu te peço que em nome de Jesus, cada coração que ouviu esta palavra, carregue dentro de si esta palavra, medite nela de dia e de noite, e que o teu Espírito, Senhor, o Espírito da graça, teu Espírito de amor, opere obras profundas nesses corações e nessas vidas. É o que eu te peço, pelo teu grande e infinito amor, e eu o faço em nome de Jesus, amém. Olhem para mim por um momento. O grupo de louvor está pronto para cantar, eu tenho certeza disso, mas olhem para mim por um momento. Eu prego esse evangelho este mês de maio, dia 1º de maio, cumpriu 47 anos que eu prego esse evangelho. Eu nunca vi a palavra do Senhor voltar atrás, ou o Senhor frustrar alguém por não cumprir a sua palavra ou a sua promessa. Eu nunca vi. Isso é o que me estimula a seguir pregando. Eu espero pregar outros 47 anos. Não riam, isso é possível. Matusalém viveu 900 anos. Mas a verdade é essa, me estimula a pregar. Eu desejo pregar, eu desejo falar desse amor, porque eu vejo frutos do amor do Senhor sobre tantas vidas. Vocês não imaginam, em tantos lugares, em tantos países, em tantos continentes, pessoas como vocês que um dia estiveram diante do Senhor, e hoje eu ouço falar as suas histórias, eles se comunicam comigo, eles me contam. Isso é o que me entusiasma. E eu quero ter certeza, porque eu vou pedir isso para vocês hoje. Eu quero ouvir a tua história. Amém? Se eu viver para isso, e eu espero que sim, eu quero ouvir a tua história. Que você diga: pastor, aquele dia eu tomei uma decisão, eu aceitei o desafio de Deus, e a minha vida foi mudando. Nem entendo como, não sei explicar como, mas olha onde eu estou agora. E eu vou como eu tenho apreciado tanto. Eu gosto tanto hoje das redes sociais, porque elas me ajudam a encontrar pessoas. Gente, vocês não acreditam, do século passado, de 1978, eram crianças, pré-adolescentes, hoje professores de teologia, pregando o evangelho, missionários, por tantas partes. Hoje eles se comunicam comigo. Eu tenho dessa época, de 1978, gente, 1978, os dinossauros andavam por aí. Lá da Argentina, onde foi o meu primeiro campo missionário, eu tenho pelo menos 15 pessoas naquela época, me contando as suas histórias. Isso não tem preço, isso não tem preço. E eu vou ouvir a tua história. Eu quero crer isso. O Senhor me deixará viver para ouvir a tua história, para conhecer a tua história. Quantos podem dizer amém? Amém significa assim será, assim eu creio, assim seja.
Isso quer dizer a palavra amém. Posso contar com isso que eu vou ouvir a sua história? Não, fala um amém de verdade. Amém! Aleluia! Grupo de louvor, cantem, que gostoso.